poder, com grande glória, Senhor. Que ela seja um canal de bênção aqui nesse lugar, Senhor. Que ela venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, meu Deus. Da tua palavra viva, poderosa e eficaz, meu Deus. Esse é o pedido da tua igreja, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos aí aproveitar que a igreja já está de pé. Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 13. Aleluia. E versos 24 ao 30. Mateus, capítulo de número 13, versículo 24 a seguir. Aleluia. Aleluia. Jesus. O Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Mateus, capítulo de número 13, verso de número 24 a seguir, que diz assim: Prossegue então outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: Um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? A igreja pode se assentar. Desde já eu quero agradecer ao meu Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor pela confiança. Confesso que outras épocas eu diria não, porque deixa eu me avisar hoje. Olha, bem que ele fala que o crente tem que estar preparado, né? Outro tempo eu teria dito não, mas como já foi falado aqui nessa noite, né? Quando eu digo não para Deus, e muitas vezes quando recebemos o não de Deus queremos questionar. Glória! Então, por que não falar do amor de Jesus? Por que não falar que Jesus é bom? Por que não falar que Jesus ele salva, que ele liberta, que ele transforma e que ele leva para o céu? E quando o Senhor, se bem que eu já sabia, igreja, que eu ia trazer essa palavra hoje, porque nessa madrugada eu estava tendo um sonho muito tribuloso. E eu despertei assim angustiada. E o Senhor falou claramente, né? Ora, repreende e se prepara, porque a palavra é sua. Então, quando a missionária mandou mensagem para mim, eu já respondi: paz do Senhor. Posso, porque eu já sabia. Oh, glória! Glória a Deus. E o Senhor é assim que ele trabalha. Aleluia! Quando lemos essa palavra aqui do joio e do trigo, sabemos que o Senhor, quando ele queria falar com aquela multidão, ele usava muita parábola, para ficar mais fácil, para que o povo pudesse entender aquilo que ele estava querendo passar. E quando o Senhor aqui ele fala sobre o joio e o trigo, muitas vezes nós colocamos isso dentro da casa de Deus. Tem que haver o joio e tem que haver o trigo. Mas quando nós lemos essa palavra, e o Senhor fala que ele, o semeador aqui, o homem, semeou a boa semente no campo. O campo aqui na Bíblia, para mim e para você, ele refere-se ao mundo. O joio e o trigo, ele tem que crescer junto no mundo. Porque o mundo, ele tem que ver a diferença entre eu e você. O mundo, ele tem que ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Então, não que dentro da igreja não tenha o joio. Tem.
existe igreja perfeita. Bom que fosse que tivesse, mas não tem. E hoje estamos vivendo tempos ainda piores, de muitos escândalos, muitos envergonhando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, muitos zombando do nosso Deus, mas o campo ele está aí. O joio e o trigo estão crescendo junto. Aleluia. E aqui, o servo dele questiona. Mas o Senhor foi lá. O Senhor plantou trigo, uma boa semente. Veio alguém ruim, de mau coração, e plantou algo que não era para ter colocado ali. E o inimigo ele faz isso nas nossas vidas. A missionária Dircilene já disse aqui nessa noite. E eu aprendi que o inimigo ele não precisa de uma porta aberta. Ele precisa apenas de uma brechinha. Para ele entrar e fazer toda uma bagunça. E ele não vai entrar, fazer a bagunça e ficar ali olhando para mim e para você. Não. Ele vai entrar, fazer a bagunça e ele vai embora. E aí, eu e você que se virem com a bagunça que ele fez nas nossas vidas. Porque é assim que ele faz. O Senhor, quando ele quer trabalhar nas nossas vidas, ele pede licença. Ele pede, primeiramente, a autorização para poder entrar nas nossas vidas. Ele pede para mim e para você autorização para que nós possamos abrir o coração para Ele. Ele não chega de qualquer maneira. Ele não vem de qualquer jeito. Ele vem com a voz mansa. Ele vem com amor. Ele vem com carinho. Ele fala comigo e com você que somos pó e cinza pecadores, mas Ele fala com carinho. E o joio, aqui no verso de número 30, ele diz: deixai crescer juntos até a ceifa. O que é a ceifa? É a colheita, aquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a igreja santa dele, a noiva de Cristo. Naquele grande dia, essa ceifa vai acontecer. E o joio vai ser colhido do meio do trigo. O trigo vai ser tirado do meio do joio. Então, por mais que muitas vezes os escândalos acontecem e a gente se escandaliza, mas não era para a gente se escandalizar. Aleluia. Porque é só cumprimento da palavra de Deus. É só o Senhor mostrando para mim e para você que Ele está voltando. E muito em breve, mas muito em breve, Ele vai chegar. Só que o joio não tem dado crédito. O joio não tem crido no sobrenatural de Deus. O joio, ele não tem colocado os olhos no Senhor. Mas o trigo está aguardando. O trigo crê que ele vai voltar muito em breve. O trigo, ele crê que ele vai levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Esse mundo, né, como eu já falei aqui desde o início, muitas vezes eu sempre falo, né, que o inimigo ele nunca te apresenta nada ruim. Ele nunca vai te apresentar nada ruim, monstruoso para você ficar com medo. Não. Ele vai preparar bem o campo. Ele vai preparar bem o prato. Ele vai deixar um prato vistoso, um prato bonito, algo que te chame a atenção. Mas, quando você olhar para aquele prato e os seus olhos se encher com aquela belezura toda, porque é assim que Ele faz. E quando eu e você caímos nas armadilhas do inimigo, o Senhor mesmo assim, Ele está lá nos altos céus olhando para mim e para você. Ele continua com as mãos estendidas para segurar a minha e a sua mão. Ele jamais vai desamparar eu e você. Ele jamais vai deixar eu e você perecer, desde que sejamos obedientes a Ele. Desde que estejamos fazendo a vontade dEle. Servir a Deus é fácil? Não é fácil, mas é gratificante.
É saber que eu e você temos um lugarzinho reservado no céu. É saber que eu e você daqui a pouquinho vai poder encontrar Ele face a face. É saber que eu e você temos a certeza da nossa salvação. Por mais difícil que ela seja todos os dias. Mas nós temos a certeza da nossa salvação. E a pergunta hoje, né, que o Senhor faz para mim e para você mediante essa parábola é: não é quem é o joio, mas a pergunta é: eu e você temos sido trigo? Eu e você temos sido servos obedientes? Eu e você temos sido a identidade de Cristo na terra? Eu e você temos feito verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós façamos? Como a missionária Cláudia testemunhou nessa noite, como a missionária Priscilene também falou, muitas vezes queremos falar não para Deus, para aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Porque Deus, Ele usa cada um aqui de um jeito diferente. Ele usa você no louvor, Ele usa você na palavra, Ele usa você numa oração, Ele usa você na intercessão, Ele usa você num abraço. De várias formas Deus usa eu e você. Mas será que você temos sido trigo? Será que o mundo no campo, se olhar para mim e para você, não tem confundido eu e você com o joio? Será que se nós sairmos por aí e alguém olhar para mim e para você, vai ver verdadeiramente o brilho do Espírito Santo na minha e na sua vida? É uma palavra de despertamento para mim e para você. Porque estamos vivendo os últimos instantes na terra. Cristo muito em breve vai voltar. E bem-aventurado aquele que estiver com as suas vestes brancas. Aleluia. O trigo, ele é semeado, ele é cultivado, ali ele cresce, ali ele dá a sua semente e ali ele produz. Então o trigo, ele produz. O joio, ele só ocupa espaço. Eu e você temos que produzir na casa de Deus. Não temos que produzir, quando eu falo, igreja, é produzir na obediência, é produzir na santificação, é produzir na oração, é produzir em servir a Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor. É essa a produção que eu e você temos que ter. É servir a Deus com obediência. Não é somente ocupar um espaço para dizer que eu sou serva de Deus. Não é somente ocupar um espaço para alguém olhar para mim e falar assim: ó, a missionária Deise é crente, mas não vê a diferença na minha vida. A Deise vai na igreja, mas se for para mim na igreja e viver igual ela, eu prefiro ficar em casa. Então será que eu estou sendo trigo? Ou será que eu estou sendo joio? Como que o mundo, o campo me vê? Como que o campo te vê? Aleluia. O Senhor, Ele planta nas nossas vidas sonhos, Ele planta fé, Ele planta propósitos. Aleluia. E quando nós estamos na presença dEle, todas essas plantações, ela cresce e dá fruto. O inimigo, ele vem plantar o quê? A discórdia. O inimigo, ele vem plantar a separação. O inimigo, ele vem plantar a divisão. E se eu e você não vigiar, isso acontece. Porque essa é a realidade dessa geração corrompida de hoje. O pastor sempre fala aqui que estamos vivendo a pior geração. E eu acredito que seja. Eu acredito que seja. Porque o que era certo está errado, o que era errado agora está certo. Aí você muitas vezes vai questionar e muitas vezes até ficamos sem argumentos. Porque fazem as coisas assim tão bem feitas que até deixa eu e você muitas vezes sem argumentos para poder questionar. Então não é fácil. Você está você ser trigo e crescer, o joio crescer junto com você e você não deixar se confundir junto com ele. Não é fácil. Mas Deus, Ele sabe que naquele grande dia, quem é trigo e quem é joio. O Senhor, Ele vai conhecer aquele que serviu e aquele que não serviu. O Senhor, Ele vai conhecer aquele que era obediente e aquele que não era.
aquele que queria compromisso e aquele que não queria. O Senhor, Ele vai saber diferenciar eu e você do mundo. O Senhor, Ele vai saber diferenciar eu e você do joio. Mas a pergunta fica. Hoje não é quem é joio, mas será que eu tenho sido? Aleluia, glória a Deus. Será que Deus tem se agradado da maneira que eu tenho me comportado diante dele? Será que tudo o que eu tenho feito para o Senhor tem sido suficiente? Lógico que não. Lógico que não. Eu tenho que fazer muito mais para o meu Deus, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Tem um hino que diz, né, que eu preciso fazer muito mais do que eu tenho feito. E às vezes achamos tão difícil. Às vezes achamos que não vamos conseguir, que não sabemos, que não podemos, mas esquecemos que quem faz é Deus, quem pode é Ele, quem capacita é Ele, quem levanta é Ele. Hoje aqui foi lido, aquele que se humilha, Ele exalta. Então para que nós tememos o homem? Muitas vezes temos mais medo do homem do que de Deus. Confiamos mais no homem do que confiamos em Deus. Por quê? Porque será que é porque eu vejo o homem? Aleluia. Eu não consigo ver Deus? Mas será que o homem que eu vejo tem o poder que o meu Deus tem? Jamais. Mas nós muitas vezes depositamos a nossa confiança no homem e esquecemos de depositar a nossa confiança em Deus. Não que o homem não possa fazer, ele foi capacitado para fazer, ele vai fazer, se for do querer da vontade de Deus. Mas nós esquecemos do Deus, do tamanho do Deus que nós servimos. Aleluia. Nós esquecemos daquilo que Deus é capaz de fazer. Ouvimos tantos testemunhos, tantas coisas lindas que Deus faz, e muitas vezes falamos assim: meu Deus, por que o Senhor fez na vida do fulano e o Senhor não faz na minha? Porque talvez na sua vida não é chegada a hora ainda. Na minha vida, talvez não chegou o momento certo de Deus agir, mas vai chegar, eu creio que vai chegar, e na sua também. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, se você permanecer fiel até o fim. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Você sabe aquilo que Ele te prometeu, você sabe aquilo que você colocou no altar dele, você sabe aquilo que você chorou, você sabe das suas lutas, eu sei das minhas lutas. E por que eu não vou confiar nesse Deus? Por que eu vou deixar de acreditar que esse Deus pode fazer o impossível se tornar possível? Porque Ele pode. Ele tem todo o poder. Aleluia. Lá no mesmo livro de Mateus, no capítulo de número 3, e o verso de número 12, diz assim. Mateus 3, o verso 12 diz assim: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Meu Deus. Aleluia. O Senhor, Ele fala, como Ele falou lá na parábola do joio e do trigo. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar aquele que foi fiel e aquele que não foi. Ah, missionária, mas será que isso é verdade mesmo? Vamos lá para Mateus 25, 32 e 33, que diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Aleluia. Ele vai separar. Ele vai vir e vai separar o joio do trigo. Ele vai vir e vai separar o fiel e obediente daquele infiel e desobediente. Ele vai. Essa é a promessa que Ele fez para mim e para você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Muitas vezes achamos que a promessa está tão longe, que não vamos alcançar, que não vamos conseguir, que nós vamos desanimar. Mas a palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Por que a seara é grande e poucos são os ceifeiros? Porque muitos, milhões. Ah, eu
eu sou crente, mas fala de fazer a obra. Não quero, não posso, para mim não dá. Hoje eu não posso, amanhã talvez eu vou. O pastor falou aqui na quinta-feira. A salvação, ela veio para todos, né? O Senhor, ele morreu na cruz por todos. Ele não fez acepção de pessoal, eu vou morrer lá só pela a missionária Dei, só pela irmã Isbel, o pastor Adriano. Não. Ele morreu na cruz por todos. Mas nem todos vão chegar naquele grande dia. Todos vão se curvar diante dele. Mas nem todos vão ter a oportunidade de herdar o reino dos céus. Meu Deus, aleluia, Jesus. E vai ser triste, igreja, naquele grande dia, quando isso acontecer. Naquele grande dia, quando essa ceifa chegar. Quando ele limpar essa eira. Quando ele separar os bodes das ovelhas. Quando ele separar o trigo do joio. Vai ser dias de tormenta, de choro, de lamento. Mas também vai ser um dia de muita alegria para aquele que permaneceu firme. Para aquele que permaneceu fiel. Para aquele que foi obediente. Para aquele que não olhou para o tamanho da luta, mas olhava somente para o tamanho do Deus que servia. Vai ser gratificante naquele dia você chegar lá e olhar e dizer: valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena as lutas. Valeu a pena as lágrimas. Valeu a pena servir a Deus. Por mais que foi com muita dificuldade, mas valeu a pena. Porque esse Deus, ele é grande. Aleluia. Lá em Apocalipse 14, também ele diz para mim e para você. Vamos lá ver o que ele diz para mim e para você em Apocalipse 14. 14 e 15, que diz assim: E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Aleluia. Lança tua foice e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. Aleluia. Aleluia. Louvado e adorado o nome do Senhor. Aleluia. Sabemos que Deus, ele revela todas as coisas para os seus, quase todas as coisas para os seus escolhidos. O inimigo, ele trabalha às escondidas. Ele faz tudo escondido. Por que ele faz escondido? Porque é o pecado, o erro. Você não vai errar e mostrar para todo mundo que você errou. Você vai errar e vai ficar quieto, porque você não quer que ninguém saiba do seu erro. Mas Deus, ele age diferente. Deus, ele vê tudo. Deus, ele mostra, né, os nossos erros, as nossas falhas. O inimigo, quando eu e você erramos, ele nos aplaude. E muitas vezes achamos que não está legal, está certo, é isso mesmo. Não. Deus, ele corrige os nossos erros. E muitas vezes não aceitamos a correção de Deus. Achamos que dói, que machuca, que para mim é difícil. Mas não. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele só corrige aquele que ele ama. E se ele tem corrigido eu e você, então você pode ter certeza que o amor dele pela sua vida é enorme. É inexplicável. O amor de Deus para com a minha e a sua vida é inexplicável. Porque eu e você não morreria naquela cruz. Jamais. Você não morreria naquela cruz para salvar uma humanidade. Eu não morreria naquela cruz. Mas ele foi lá e derramou o seu sangue. E nos mostrou a maior prova de amor que alguém pode dar para alguém. Que foi a morte do Senhor. E muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades em nossas vidas, e muitas vezes, como a missionária Cláudia falou, né, nós esquecemos daquilo que muitas vezes falamos para o Senhor, e se passou o tempo, não me lembro mais, mas o Senhor, ele não esquece. É, Jesus. Aí fazemos promessas, fazemos votos, falamos que vamos fazer, e quando o Senhor vem e fala para mim e você fazer, aí nós não queremos mais fazer. Mas nós esquecemos quando nós louvamos muitas vezes e falamos assim: Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor, se o Senhor quiser me quebrar, o Senhor me quebre, mas que eu possa permanecer na tua casa, que eu possa te servir, né? Como diz o hino, quebra, me faz de novo, faz um vaso novo.
Mas aí quando Deus se agrada dessa palavra, e aí ele fala assim, minha serva, era isso que eu queria ouvir. Então vou eu aqui te quebrar. Vou eu aqui te amassar. Vou eu aqui ter um encontro contigo para me ver se é isso mesmo, se eu posso confiar em você. No primeiro trinco que ele vai na minha e na sua vida, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso aconteceu comigo? Mas foi eu e você que falamos para Deus. Podia fazer o que fosse, Senhor, mas eu queria te servir. Mas aí quando chega esses momentos na nossa vida, é o primeiro questionamento que nós fazemos. Senhor, por que comigo? Eu estou na tua casa, eu te sirvo, eu te louvo, eu faço a tua vontade, né? Eu estou lá nos cultos, mas foi você que pediu. Eu só estou fazendo o que você pediu. Jesus. Igreja, não é fácil. Não é fácil. Mas nós muitas vezes esquecemos o que nós falamos para Deus. Mas Deus, ele não se esquece. Jesus. Ele não se esquece. Então, quando nós orarmos, vamos ver aquilo que nós falamos para o nosso Deus. Porque aquilo que você prometeu, ele vai cobrar de você para que você possa cumprir. Porque quando ele promete na minha e na sua vida, ele cumpre. E ele não deixa nós enganados. Então nós não vamos nos deixar enganar nesse campo. A ceifa, ela vai chegar. O trigo, ele foi plantado. O joio está crescendo junto. Mas não vamos deixar nos confundir com esse joio. Não vamos deixar de ser trigo. Vamos lutar todos os dias para que nós venhamos produzir. Não venhamos somente ocupar espaço. Mas que nós sejamos vasos de honras. Que nós possamos ser semente boa. O semeador saiu a semear. E ali ele lançou a semente, caiu nas pedras, caiu entre os espinhos, caiu na terra seca, mas teve uma que caiu na terra boa. E que eu e você possamos ser essa terra boa. Aleluia. E que essa semente possa frutificar, crescer e dar bons frutos. Que possamos, a cada dia, olhar para os altos céus e contemplar aquilo que Deus ele fez na minha e na sua vida. Eu falei que uma vez eu questionei a Deus, eu fui como Asaf. Né? Por que o ímpio tem e eu não tenho? Por que o ímpio prospera e eu não prospero? Por que o ímpio pode e eu não posso? Aí Deus falou. Porque o ímpio ele não tem certeza da salvação garantida. Você tem. O ímpio ele não tem compromisso comigo. Você tem. Eu morri por ele, mas ele não me quis. Você me quis. Então, por que questionarmos? Por que Glória a deixarmos de Deus, fazer aleluia. aquilo que Deus colocou para mim, para você fazer? Não vamos deixar que os espinhos do caminho, as pedras que nós encontrarmos, venham abalar, diminuir a nossa fé. Mas que a nossa fé sempre esteja em Deus. Ele sempre vai ser a nossa prioridade. Ele sempre vai ser a nossa urgência. Ele sempre Glória irá a Deus, em primeiro lugar. aleluia. Porque se ele não for na minha e na sua vida, eu e você nada podemos fazer. Se quando nós chegamos hoje, quando eu cheguei aqui, a missionária Cláudia, né, eu falei, melhorou? Ela falou assim, ai meu Deus, por mim eu estava em casa. Era a vontade de todos nós. Porque se nós for dar lugar para essa carne aqui, como o pastor falou também hoje aqui, nós não teríamos nem saído de casa. Mas nós viemos por quê? Porque nós temos um Deus no céu que tem cuidado de nós. Nós temos um Deus no céu que tem olhado para nós todo instante. E tem zelado onde quer que eu e você colocar uma planta dos nossos pés, Ele está ali nos guardando. Ele está nos livrando todos os dias. Nós muitas vezes não vemos os livramentos de Deus, mas Ele nos livra todos os dias. Ele nos guarda todos os dias. Ele nos sustenta todos os dias. Porque se não fosse assim, eu e você não estaria de pé. Mas temos um Deus que Ele cuida. E que nós venhamos a cada dia não ser aquele crente, né, como que o pastor falava assim, que eu não venha a ser o crente velho, mas que eu venha a ser o velho crente. Aleluia. Né? Porque o crente velho, ele se acostuma.
Ele se acomoda. E o velho crente não, ele sempre está com a chama do primeiro amor aqui no coração dele. Aleluia, Jesus. Então que nós possamos ser sempre o velho crente. Aquele crente lá de quando você levantou as mãos e aceitou o Senhor. Aquele crente de lá quando você pisou o pé na igreja pela primeira vez e ali Deus já falou contigo. Aquele crente que sentia aquele desejo enorme de estar na casa do Senhor. E que Glória a Deus, jamais é ele verdade, se apagar no Jesus. nosso Graças a coração. Deus. Obrigado. Então que possamos, a cada dia, continuar sendo trigo, porque o trigo, ele produz, o joio, ele só ocupa espaço. Então que nós possamos produzir a cada dia mais na casa do Senhor, na obra do Senhor, servindo ao Senhor, louvando, orando, fazendo a vontade dEle. Por mais que muitas vezes, quando nós não tivermos nem força mais para caminhar, vamos se agarrar no versículo quando eu estou fraca e que eu estou forte, mas não vamos deixar de estar adorando ao Senhor e servindo a Ele. Porque se com Ele já está difícil, imagina sem Ele. Sem Ele, nem eu e nem você sobreviveriam um dia desse mundo. Sem Ele, eu e você não sairíamos de casa. Sem Ele, eu e você já teríamos sido exterminados. Mas graças a Deus, que nós temos um Deus no céu que cuida de mim e de você. Aleluia. Glória. Amém? Então continue sendo trigo, continue produzindo, continue sendo esse vaso de honra na presença do Senhor, continue adorando ao nosso Deus, continue fazendo a vontade do Senhor, porque a ceifa vai chegar. Ele vai mandar os anjos fazer a colheita. Obrigado, Senhor. E eu e você possamos ser o trigo no meio do joio todo o tempo. E que não venhamos ficar igual a eles, mas que eles possam olhar para nós e ver a diferença. Não, ali é um servo, ali é uma serva. E o Senhor olhar para o céu e falar assim: ali é o meu trigo, ali está produzindo. Ali foi eu que plantei. Ali eu estou cuidando, eu estou regando e ela está produzindo e dando bons frutos. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Maravilha de